uma reportagem que você fez sobre acidentes envolvendo motociclistas, Isso. a direção, digamos, não tão cuidadosa de alguns motociclistas que agora optaram por circular pela contramão. Pois é, esse Belíssima assunto... moda, é um negócio quase inacreditável. Esses dias eu tenho falado muito nisso aqui, porque eu circulo sempre num trecho da Washington Luiz. Você está na Washington Luiz ali, sentido Zona Sul, tem aquele pedaço em que você pode ir para Interlagos, não é? Ou continuar pela Avenida Washington Luiz. E aí ela se transforma ela deixa de ser uma avenida enorme e passa a ser uma avenida de mão simples, né? Na realidade são 2 faixas em cada sentido, mas muito estreitas, muito estreitas. E as 2 faixas, tem ônibus ali, né? Então fica tudo muito perto mesmo. E os motociclistas fazem o quê? Eles andam pela contramão, certo? Então eles vêm na contramão. E o motorista não tem para onde escapar. Não tem para onde sair, nem que você queira, né? Então, e quando você tem 2 opções, né? Ou meio que estacionar o carro e esperar para ver o que vai acontecer, ou arriscar. E aí você corre o risco de bater no cara, né? De jogar o carro pro lado e acertar um ônibus, e acertar um outro carro, ou um outro motociclista que tá passando no corredor. É um negócio maluco aquilo ali. E esses dias, vindo aqui pra Band, eu saí da ponte do Morumbi e peguei a primeira direita ali para cortar por dentro do bairro, onde tem um posto a primeira não, a segunda, né? A primeira você dá a volta na ponte, a segunda... Acho que é isso. Tem um posto de gasolina e depois tem uma padaria ali, né? Isso. E ali... À esquerda, né? Exatamente. Estava livre para descer, aqui no sentido da Band, mas congestionado para subir, para cruzar a Avenida Morumbi, para pegar a ponte, né? Porque para muito ônibus ali. E aí estava subindo um motociclista. A hora que eu olho, assim, o farol da moto estava praticamente dentro do meu carro, assim, Que isso? sabe? E aí no reflexo, eu meio que joguei o carro pra direita e nem olhei. Por sorte não tinha ninguém à direita ali, né? Mas eu joguei, o cara não satisfeito, o cara tentou dar um chute no meu carro. Nossa. Ele tava Ele na contramão. Bom. Porra, falei, mas só faltava essa aqui. Eu não sei até onde nós vamos com isso aí, sinceramente, porque é difícil de fiscalizar. Como que você pega isso? É difícil, não tem como. Só visualmente, só se tiver um agente de trânsito no lugar, né? tem. É muito Não difícil. dá pra colocar um em cada esquina, Exatamente. Então é muito comportamental. E a gente levantou esse assunto aqui no ar depois de uma mensagem que chegou de uma ouvinte falando sobre um caso que ela vivenciou na Zona Oeste. Rua Inácio Pereira da Rocha. Quase atropelei 2 motoqueiros porque eles vêm simplesmente na faixa contrária para conseguir ganhar velocidade. Faixa dupla, eles não podem fazer isso. Então, esse depoimento fala de uma situação que a gente costuma observar muito, né, Rafael? Principalmente em vias que são mais estreitas, mas não deixam de ser movimentadas por causa disso. E aí acontece o óbvio, que é acidente. Aconteceu isso no dia 1º de janeiro com a minha cunhada na Praia Grande. Ela estava na avenida e o motoqueiro veio na contramão, bateu no carro dela e depois alegou que ela é que estava na contramão e veio para cima dele. É um absurdo, eles brincam com a própria vida e com a vida da gente também. Bom, apesar da dor de cabeça de ter que lidar com um acidente, os gastos, né, que você tem com o conserto do carro, sair de uma situação como essa sem feridos graves já é uma dose de sorte. Quem explica é o presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Aurélio Ramalho. O motociclista, quando está na contramão, não só ele, como um veículo também, um caminhão, um ônibus, não importa, ele causa uma situação de risco, óbito dos ocupantes e até de lesões gravíssimas, uma vez que são 2 veículos colidindo frontalmente, o que na física significa dobrar a velocidade praticamente. O balanço dos acidentes do ano passado ainda não foi fechado, mas já dá para a gente comparar a realidade do Centro Expandido de São Paulo, onde está a maior parte da frota de motos, que vai contra a tendência no restante do estado, onde houve a redução das mortes de motociclistas de 3,9% até outubro, de acordo com os dados do Infociga. Agora, considerando só o Centro Expandido da capital paulista, os acidentes fatais sobre 2 motos aumentaram quase 30% entre janeiro e outubro. Para o presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, José Aurélio Ramalho, quem comete esse tipo de imprudência, como trafegar pela contramão, não se preocupa com essas estatísticas. O que
estimula esse comportamento, muitas vezes é a não acreditar, primeiro, que exista a fiscalização. Então, a partir do momento que o cidadão acha que não vai ter fiscalização, ele se atreve a fazer esse tipo de manobra, de andar na contramão. O que é mais grave é que ele também acha que acidentes acontecem só com outras pessoas e nunca comigo. De acordo com o painel Mobilidade Segura da Prefeitura, as motos correspondem a menos de 7% do total de multas aplicadas em toda a cidade de São Paulo até setembro do ano passado. Foram pouco mais de 530 mil penalidades. A maior parte por velocidade acima do permitido, avançar o semáforo e passar por locais proibidos. E o ouvinte da Rádio Bandeirantes, depois que a Ana trouxe a matéria, trouxe aqui alguns exemplos do que tem acontecido aí pela cidade de São Paulo a respeito desse assunto das motos na contramão. Bom dia, Márcio. A Rua Dom Vilares e a paralela dela também, elas são estreitas. Os motoqueiros sempre vêm na contramão, é um perigo. Aqui é o Emílio, da região central. Os motoqueiros acham que o corredor entre os carros é faixa. Eles ficam indignados se um carro numa faixa está próximo do carro da faixa ao lado. Nem estou falando em contramão. Eles são muito imprudentes e acabam deixando todo o motorista que está dentro do carro constrangido e com medo. Bom dia, pessoal da Rádio Bandeirantes. É só vocês ficarem aqui na Avenida São Alto em horário de pico, que vão perceber que eles só andam na contramão para não pegar o trânsito, para não pegar o fluxo parado ali. E o ano passado eu presenciei também, na Marginal Pinheiros, uma moça deu seta, entrou no direito dela, porque eles estão a 1 km, eles já estão buzinando para você não entrar. O motoqueiro passou, chutou o carro dela e, como se não bastasse, cercar o carro dela. Alguns batiam até com capacete no carro dela. Isso é comum, viu? Bom dia, meu nome é Vanderlei, motorista aqui em São Paulo. Uma coisa que eu venho percebendo que tem aumentado muito, motociclistas trafegando com a placa tampada. E com isso fazem todo tipo de infração de trânsito. Eles andam na contramão, farol vermelho, corredores de ônibus, todo tipo de infração. Bom, e aí é bom a gente falar, né, Pedro, que a gente não está colocando toda a culpa, né, toda a irresponsabilidade do que acontece no trânsito de São Paulo só na conta do motociclista. A gente pegou esse recorte para analisar por causa dos comentários dos ouvintes. Agora, é um tipo de situação que coloca quem está no carro em risco e principalmente o próprio motociclista que está muito desprotegido, está em desvantagem se a gente for comparar com a situação de um carro, de quem está num ônibus, por exemplo, né? Exatamente. Para quem for pego nessa situação, o que acontece com o motociclista que anda pela contramão? É multa gravíssima, né? É multa gravíssima justamente por causa do risco de causar um acidente grave. Valeu, Ana.